Bom dia, gente. Boa. Então, hoje a gente vai dar continuidade à nossa série de mensagens em 1 aos Coríntios. Estamos no capítulo... no capítulo... Tô sentindo a galera muito empolgada, não. Eu tô animado hoje. Como nós vimos na semana passada, Paulo, ele começou a estabelecer ordem no culto da igreja de Corinto. A maioria dos coríntios vinha seguindo as instruções de Paulo sobre a cobertura na cabeça das mulheres, então ele os elogiou por isso. Mas ele não podia aprovar o comportamento deles na ceia do Senhor. Semana passada, então, o que nós vimos foi um certo elogio de Paulo, mas hoje nós veremos uma crítica. Hoje nós vamos falar sobre um dos assuntos mais polêmicos da história da igreja: a ceia do Senhor. A ceia, ela estava sendo desonrada na igreja de Corinto pela desunião, pelo egoísmo que existia por parte de muitos ali, falta de reverência, e tinha muita busca por satisfação pessoal. Busca por satisfação pessoal. Será que isso é algo que as pessoas vão buscar na igreja? Sendo que, dessa maneira, vai completamente os propósitos do Evangelho de Cristo. O culto não é para isso. Vamos ler o texto e aí na sequência eu vou falar um pouco mais. Então, se você tiver aí com a sua Bíblia, 1 aos Coríntios, capítulo 11, vamos ler a partir do versículo 17 até o 34. Isso aqui é para quando o pastor está com pouca sede. Tem outra ali. Cadê o Red Bull, Matheus? Só jogou. Isso vai ficar um pouco mais claro na palavra aí na sequência. Vamos ler. Mas nisto que agora prescrevo, não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem não para melhor, e sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informado de que quando se reúnem na igreja, existem divisões entre vocês. E eu, em parte, acredito que isso é verdade. E é até necessário que haja partido entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E enquanto um fica com fome, outro fica embriagado. Será que vocês não têm casas onde podem comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? Que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? Nisto certamente não posso elogiá-los. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo. E assim, coma do pão e beba do cálice.
Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tem fome, que come em casa, a fim de que vocês não se reúnam para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for aí. Esse é o nosso texto de hoje, muitos versículos. Então não esperem algo tão rápido assim, né? Se a galera com 5 ou 6 versículos tem, né, pregado ali 40, hoje tem uma quantidade bem maior, né? É mais que o dobro. Mas eu queria iniciar essa palavra com uma pergunta para os irmãos. Quais são as marcas de uma igreja verdadeira? O que, se alguém te procurar dizendo que precisa de uma igreja saudável para frequentar, quais fatores que você poderia apontar para algum lugar e dizer, pode ir para lá, porque ali estão construindo algo verdadeiramente bíblico? Qual a base para apontar uma igreja e não a outra? Nome da igreja? Nome dos pastores? O estilo de música que toca lá? O estilo da pregação? Ó, olha aí, ó. O estilo da pregação. Proximidade da sua casa. Se tem um ministério infantil, se tem salinha das crianças, se lá vivem em família. Ambiente descolado, parede preta, pastor tatuado. Faixa etária da membresia. Tem sala de oração. Tudo que eu falei aqui não é nada que você possa olhar e falar assim, cara, vai para aquele lugar porque é bíblico. Nada. O que caracteriza uma igreja verdadeiramente bíblica? Quais são os fatores relevantes? E a tradição reformada pode nos ajudar nesse caminho, como a gente pode ver na história da igreja. A complexidade ali no início da reforma protestante exigiram reuniões, alinhamentos, documentos que trouxessem definições acerca daquilo que de fato é importante. São as chamadas confissões de fé. E aí eu queria citar uma dessas confissões aqui, um trecho dela, que é a Confissão de Fé Escocesa, de 1560. Prestem atenção, gente. Portanto, nós cremos, confessamos e declaramos que as marcas da verdadeira igreja são, primeiro, antes de tudo, a verdadeira pregação da palavra de Deus, na qual Deus mesmo se revelou a nós, como nos declaram os escritos dos profetas e apóstolos. Segundo, a correta administração dos sacramentos de Jesus Cristo, os quais devem ser associados à palavra e à promessa de Deus para selá-las e confirmá-las em nossos corações. E, finalmente, a disciplina eclesiástica corretamente administrada, como prescreve a palavra de Deus, para reprimir o vício e estimular a virtude,
onde quer que essas marcas se encontrem e continuem por algum tempo, ainda que o número de pessoas não exceda 2 ou 3, ali, sem dúvida alguma, está a verdadeira igreja de Cristo, o qual, segundo a sua promessa, está no meio dela. Então, segundo essa confissão de fé escocesa, são 3 pontos: pregação do evangelho, correta administração dos sacramentos, batismo e ceia, e disciplina eclesiástica. Gente, 3 pontos. Tão simples, né? A confissão de fé diz que onde nós temos isso realmente sendo praticado, ali está a verdadeira igreja de Cristo. Mas se levarmos isso a sério, não sei não, hein? Só no primeiro ponto já denunciaria boa parte das que assim se denominam. Pregação do evangelho. Ceia e batismo, temos muitos problemas também. Disciplina eclesiástica, esquece. Conseguem perceber o tamanho do problema e da dificuldade de encontrar lugares realmente saudáveis? Se uma igreja ela não é centrada no evangelho, ela vai carregar outras marcas. Ela vai ter outras ênfases. E cada dia que passa eu fico mais consciente disso. Então vejam a importância do que nós vamos estar falando hoje. Uma ordenância, um sacramento, a ceia do Senhor. A correta administração desse sacramento é fundamental na manutenção do corpo de Cristo. E aí talvez você pode me falar assim, mas Léo, esse item é o mais simples, né? Porque a gente ceia uma vez por mês. E a maioria das igrejas que eu conheço ceiam. Então eu posso te fazer algumas perguntas. E aí você me responde. Qual o nome dessa celebração? Ceia do Senhor, mesa do Senhor, Santa Ceia, Eucaristia. Com qual frequência nós devemos realizar a ceia? Uma vez por semana? Uma vez por mês? Ou como os luteranos, uma vez por ano? Será que não é a Páscoa judaica que nós devemos celebrar? Porque a ceia foi instituída durante a Páscoa. Então, será que não deveríamos trazer um cordeiro, vários cálices e todos os outros elementos da celebração judaica? Quem deve participar da ceia? Membros daquela comunidade ou qualquer cristão? Criança pode participar? O que significa comer e beber indignamente? O que significa discernir o corpo? E os elementos? Jesus fala que é a sua carne e o seu sangue. E o que acontece nesse momento? É uma transubstanciação? Os elementos se transformam na carne e no sangue de Jesus? Ou é uma consubstanciação que Jesus ele está sobre os elementos? Ou é algo simbólico? É algo espiritual? Vejam quantas discussões existem por parte da igreja. E se igrejas realmente querem administrar corretamente a ceia, olha o tamanho do dilema, né, das questões que estão envolvidas. Será que é simples mesmo, gente? Será que é tão simples como pensamos? Ou será que não realizamos com a profundidade que deveria? Ou será que muitos não realizam com a seriedade que deveria? Então a gente não está diante de um assunto simples, definitivamente. Que o Senhor nos ajude, que os irmãos possam prestar bastante atenção para que a nossa compreensão possa aumentar nesse dia e que possamos administrar
de uma maneira ainda mais correta esse sacramento tão importante para a igreja do Senhor. E uma boa definição de sacramento é que os sacramentos, eles são sinais e ritos visíveis pelos quais Deus manifesta a sua graça dentro da igreja. Essa é uma definição de sacramento. Então, batismo e ceia são esses sinais visíveis, são meios de graça, como muito se fala também, onde Deus ele manifesta isso no corpo, né? Nós somos abençoados através desses sacramentos que são realizados dentro da igreja. Um teólogo chamado Herman Bavinck, ele diz que assim como a Páscoa, a ceia do Senhor é uma refeição na qual Deus se encontra com seu povo em alegre celebração. A ceia deve ser desfrutada pela igreja de todas as épocas, até que ele retorne e nós bebamos com ele o vinho novo do novo reino. Então, na ceia, o Senhor nos chama para a mesa e parte o pão, comunga o vinho, e por isso nós devemos comungar uns com os outros. Notem, portanto, uma profunda ironia aqui no símbolo da comunhão da igreja e Deus, e a igreja com os membros, né, as partes desse corpo, eles estavam tendo divisões. Eles estavam separados na festa que celebra a união. E nós vemos que o problema da divisão não é um problema daquele momento ali que Paulo está tratando. Isso vem desde o início da carta. Não sei se vocês lembram, eles estavam ali se posicionando como ao lado, né? Não, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. Não, eu sou de Cristo. Então, essa divisão era algo que já estava bem presente ali naquela igreja. E a gente está falando de uma festa que era conhecida como a festa do amor. Que hipocrisia estava acontecendo naquele lugar, e Paulo ele está falando exatamente sobre isso, porque onde falta o amor, Deus não está presente. Onde falta o amor, Deus não está presente. Então, o primeiro abuso, ele vai refletir um problema no nível horizontal, como nós vamos ver aqui na sequência da palavra, que era algo entre os crentes da igreja. E mais para frente ele vai falar de um problema vertical, que é entre os cristãos e o próprio Deus. Então, inicialmente, do versículo 17 até o 22, é o abuso dos pobres. Esse aspecto do problema do mau comportamento na ceia do Senhor envolvia demonstrar desrespeito aos menos favorecidos, aqueles que não tinham condições, né, iguais aos mais prósperos ali daquela comunidade. Então, no versículo 17, o apóstolo diz: mas nisto que agora prescrevo, não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem não para melhor e sim para pior. Pense em algo ruim para se ouvir de um líder da igreja. Imagine que você lidera uma célula, você lidera um grupo pequeno de irmãos, e aí o seu pastor aparece lá nessa reunião que você lidera e fala assim: gente, essa reunião não está legal não. Essa reunião faz mais mal do que bem. Talvez a reunião da igreja de Corinto, ela estivesse cheia, cultos lotados, regados a muita empolgação. Porém, não adianta ter empolgação quando o culto não é verdadeiro. Foi isso que Paulo comunicou através dessa carta, e é esse tipo de imagem que nós precisamos ter em nossa mente. Nós mesmo, como líderes de um grupo pequeno, e um líder chegando e falando: essa reunião não está legal. Vocês estão se reunindo para pior. Isso não está fazendo bem para ninguém aqui, principalmente não está louvando ao Senhor. Deus não está sendo glorificado nesse lugar, porque Deus não aceita todo tipo de culto. Não é porque nós dizemos que é um culto que é um culto.
A emoção, ela não valida o ambiente. Porque às vezes a gente sai, né? Nossa, o culto hoje foi... Que culto! Por quê? O que faz com que a gente declare essa expressão? Que culto! Que reunião! O que é que faz? A emoção, né? Se alguém caiu no chão, se teve muito choro, grito e ranger de dente, não, brinca. Parece engraçado, né? Mas é verdade. Muitas vezes o oba-oba, para muita gente, é validação. Deus está ali. Deus está ali. Fritando, né? Queimando, deixa queimar. É bem legal. A nossa alma gosta disso. E isso não é um problema, tá, gente? O problema é quando não há um culto real no meio disso tudo. Ou quando todas essas movimentações não procedem do Espírito de Deus. Discernimento espiritual. Como é importante o discernimento espiritual para o tempo que nós estamos vivendo. Como precisamos orar por isso? Será que você tem orado pedindo a Deus esse dom? Porque às vezes a gente ora, a gente quer línguas, né? A gente quer curar. Talvez estamos buscando, e temos que buscar mesmo esses dons, né? Principalmente o de profetizar. Mas o discernimento espiritual está lá na relação também. A fé. Às vezes, poxa, eu estou tão desacreditado de tudo. Pô, mas se você tem o Espírito, você tem fé. E Deus pode aumentar essa fé sobrenaturalmente sobre a sua vida. Mas às vezes a gente simplesmente não busca. Ou talvez não acreditemos na palavra. Porque está disponível para nós e nós precisamos buscar até encontrar, até achar. E voltando aqui para a divisão, é um pecado contra o corpo e o sangue do Senhor. Então Paulo menciona 2 exemplos extremos. Algumas pessoas ficavam com fome, enquanto outras estavam bêbadas. Então, ele teve que repreender os coríntios com palavras fortes, com palavras duras, dizendo que suas reuniões faziam mais mal do que bem. E aí no verso 18, o apóstolo fala: porque antes de tudo, estou informado de que quando se reúnem na igreja, existem divisões entre vocês. E eu, em parte, acredito que isso é verdade. Os coríntios não tinham um templo para se reunirem como igreja, muito provavelmente. Eles se reuniam em várias casas. E quando a reunião estava muito cheia, ou quando eram reuniões que envolveria toda a congregação, eles iam para uma área aberta. Eles faziam ao ar livre. E nessas casas, quando eles se reuniam nas casas, provavelmente era na casa dos irmãos mais prósperos, que tinham uma casa, uma propriedade particular naquela época, que também não era algo comum a todos. E essa informação de que ao ar livre também eles se reuniam quando precisava acomodar toda a congregação é importante, porque ele fala aqui, ó, quando se reúnem na igreja. E por que é importante saber disso, que às vezes era ao ar livre? Porque para muita gente, quando fala na igreja, já pensa num prédio. Talvez quando você veio para esse lugar aqui hoje, você falou assim: vou lá na igreja. Mas você já percebeu que isso aqui é um estúdio, né? Então, se você veio na igreja, significa que isso aqui é a igreja, ó. Pessoas reunidas num lugar para adorar ao Senhor. Esse é o corpo de Cristo. Essa é a igreja de Deus.
independente do lugar que ela esteja. Então, por favor, não associe um prédio à igreja do Senhor. Porque um prédio é um prédio, um auditório é um auditório, um galpão é um galpão. Se não tiver ninguém lá, a igreja não está lá. Que às vezes você passa e fala assim, ali é a minha igreja, ó. Olha lá, ó. Se tiver uma placa, né, na frente, fica, olha lá, ó. Minha igreja. Aqui é a sua igreja. Somos nós, as pessoas. Então não tem como ser igreja fora desse lugar. Olha aí como é que isso revela outra coisa. Tem gente que pensa que pode ser igreja sozinho. Isso é antibíblico. Não tem como um membro sobreviver fora do corpo. Se eu cortar minha mão e deixar ela ali e ir para minha casa, e amanhã eu voltar aqui, cara, é uma mão morta. Acabou, esquece. Por quê? Porque está fora do corpo. Então é importante que a gente tenha essa consciência do que de fato é a igreja. Né? Aproveitei essa expressão aqui para nos relembrar e até fazer com que a gente ajuste o nosso vocabulário em alguns momentos e, cara, entenda, não, isso é um prédio. Não, vamos lá no prédio onde a igreja se reúne. Ah, vamos lá. Vamos lá no prédio onde a igreja se reúne. Amém, gente? Vamos ver se vocês entenderam mesmo na caminhada, na jornada. E todo esse cenário que a gente está vendo lá em Coríntios, né, os diferentes tipos de pessoa que existia na igreja, sabe, tinha desde a pessoa com mais condição financeira, o oficial do governo, até escravos e pessoas que às vezes não tinham uma condição, né, igual aos outros mais prósperos. Então esse cenário faz com que Paulo acreditasse que sim, eu acredito que tem partido aí na igreja. E é até necessário, no versículo 19, é até necessário que haja partidos entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Então Paulo está dizendo que ele concorda com a divisão? Não. Não temos que buscar divisões, mas ela acontece, é isso que ele está falando. Em alguns cenários é até necessário. É a tal da peneira que separa os que são dos que não são. Olha o que Paulo diz lá em 2 Coríntios, se você puder avançar rapidinho, deixa marcado aí, 2 Coríntios capítulo 6, do versículo 14 até o 18. Não se ponham em julgo desigual com os descrentes, pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão existe entre a luz e as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? Ou que união existe entre o crente e o descrente? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivo. Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso o Senhor diz, saiam do meio deles e separem-se deles. Não toquem em coisa impura e eu os receberei. Serei o pai de vocês e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então o que a palavra diz para nós é que não existe comunhão, tá, gente? Não é qualquer tipo de relação, não. Mas a comunhão verdadeira, ela é espiritual. Então, por isso, não existe uma comunhão entre crente e descrente. O evangelho acaba separando. Impede que exista uma verdadeira comunhão onde o Espírito de Deus não esteja. Então, a comunhão bíblica, né? Porque às vezes as pessoas, estou tendo um tempo de comunhão aqui com os meus irmãos no McDonald's. Mas, às vezes, o que está acontecendo ali
é só uma saída para comer, pô. Às vezes tem pessoas ali que elas nem estão conectadas assim de verdade espiritualmente, como a palavra diz que é a comunhão. Então, é por isso que Paulo ele está dizendo que é necessário que haja partido entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. O verdadeiro cristão, ele é alguém que se desconecta de coisas mundanas, como fofoca, mentira, traições, maledicência. Nada disso é tolerável para o crente que é obediente e fiel a Deus. Essa lealdade a Deus, ela vai ser demonstrada na igreja e na sociedade. O que, de certa forma, faz com que seja inevitável dissensões na igreja. Paulo está dizendo que os crentes na igreja de Corinto precisam estar preparados, porque descrentes vão se infiltrar e com seu ensino e muitas vezes estilo de vida podem até causar rupturas, pois os fiéis, os aprovados, não vão tolerar tais comportamentos por muito tempo. Tem um teólogo chamado Frederick Goddard, que ele escreve que a segunda epístola aos Coríntios mostra que não demorou muito tempo para que se tornasse realidade a previsão do apóstolo. Ou seja, os verdadeiros cristãos vão se opor aos que não são quando eles estiverem em seu meio. Simon Kistemaker vai dizer que Deus realiza seus próprios propósitos para fortalecer os cristãos em tempo de provação e para punir os descrentes pelos seus feitos ímpios. Então, líderes eclesiásticos, eles podem dividir uma igreja sem muito esforço. Mas para unir novamente, ele vai enfrentar dificuldade extrema. Quando galhos são arrancados, é difícil remendar. Crentes precisam, então, lutar para preservar a unidade na igreja. E aí, na sequência, no versículo 20, Paulo vai revelar a natureza do BO que estava tendo ali naquela comunidade. Ele diz assim: quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Se não tem amor, não tem ceia. Facções na igreja minam seriamente o amor genuíno entre o povo de Deus. A hipocrisia de se reunir para comer e beber junto, sem que haja uma comunhão verdadeira, desagrada a Deus. Então, a eficácia do sacrifício supremo não está apenas na sua informação. Não adianta só saber sobre a ceia. A eficácia, sobretudo, está na sua apropriação. Tem que se apropriar. Ninguém é salvo porque conhece o Evangelho. Não se toma a ceia só por obter informações acerca da ceia, acerca de Jesus. Por si, nós precisamos entender que apropriação é se identificar de verdade com a sua morte. É se apropriar dessas verdades. Então, é preciso estar praticando o Evangelho. Por isso que eu citei como exemplo aqui e brinquei quando o Mateus falou do Red Bull e o Maurício falou, então traz, porque é exatamente sobre isso. A nossa vida, ela não é sobre falar, mas é sobre praticar. A ortodoxia, né, o entendimento correto da palavra de Deus precisa nos levar para a ortopraxia, que é viver aquilo que nós entendemos, aquilo que nós aprendemos. Então não é sobre ter informações. Lembra do Êxodo? Qual foi a orientação para os primogênitos ali, do povo de Deus, né, para que eles não morressem? O que eles tinham que fazer? Tinham que pegar o sangue, né, e passar onde? Nos umbrais lá. Então, não bastava só ter a informação. Eles tinham que agir para que o anjo
não entrasse lá na casa, né, e matasse o primogênito daquela família. Então é sobre isso, sabe? É sobre dar uma resposta àquilo que nos está sendo orientado. Você pode morrer dentro de uma farmácia, tendo os remédios ali que você precisa, mas se você não tomar, você pode morrer lá dentro. Você pode morrer de sede do lado de uma fonte de água. Pô. Você está naquele estado ali que você não pode ficar mais 1 hora sem beber água. Você está do lado da fonte. Se você não beber, você morre. Tem que agir. Então não adianta só dizer que pertence a um grupo e não viver da forma que eles estão vivendo. Em outras palavras, não dá para ser crente nominal. Não dá para ser alguém que frequenta a igreja. Tem que ser parte da igreja. Tem que revelar que você é um eleito. Tem que manifestar a sua salvação dentro da igreja. Sim, mas na sociedade também. É isso que nos dá confiança, é isso que nos dá paz, é isso que nos dá convicção, é isso que nos dá esperança. É saber que o Espírito Santo está trabalhando nas nossas vidas. Eu tenho o Espírito Santo. Eu faço parte de um povo. Eu me aproprio da morte de Cristo. Isso é se apropriar. Então, mais uma vez, não basta ter informação. Se a sua vida não está mudando, tem alguma coisa errada. Tem que mudar. Tem que mudar. Então, se não comer a carne e não beber o sangue, não tem parte com Cristo. É isso que ele fala. Né? Jesus não está falando de canibalismo, né, gente? Jesus está falando de algo espiritual. Você não recebe Jesus no seu estômago, mas você recebe ele no seu coração. Então é sobre se apropriar. Não é físico. É para cada um tomar a sua cruz. Amém? Versículo 21. Porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Enquanto um fica com fome, outro fica embriagado. Então, no primeiro século, os cristãos eles se reuniam para comerem juntos uma refeição e para participarem ali dos elementos da ceia do Senhor. E aí, nesses ajuntamentos, eles demonstravam o amor de Cristo uns pelos outros, né? Amor a Deus e aos irmãos que estavam ali presentes. Mas parece que num espaço de tempo relativamente curto, isso se perdeu e não era mais uma celebração de amor que estava acontecendo ali naquele lugar. Tinha gente recebendo tratamento preferencial, provavelmente os ricos, né? Obviamente os ricos, esses consumiam alimentos seletos que traziam das suas próprias despensas, e eles mesmos já comia logo, já chegava lá e já comia, e quando os pobres chegavam, não tinha mais nada para comer, e eles estavam bêbados, né, estavam com o bucho cheio, né, já estavam ali mais do que saciados, né, já tinham extrapolado esse limite, e parecia que isso estava tudo normal. Né? Tipo, eu trouxe aqui as minhas coisas e eu vou comer e beber as minhas coisas. E aí, quando esse povo chegar aqui, cara, eles, cada um que deu o seu jeito. E aí, Paulo está falando assim, gente, não é sobre isso. A ceia não é sobre isso. A ceia é sobre unidade, a ceia é sobre fraternidade, é sobre amor. A ceia não é para cada um olhar só para si, mas é para olhar para o outro. Ousa dizer que a ceia é uma celebração que tem que ser realizada de olhos abertos, que tem que olhar para o lado, que tem que olhar para os seus irmãos, que tem que manifestar amor aos seus irmãos. E aí, na sequência, Paulo vem com as perguntas, né? Ele nem gosta de vir com questionamentos. Então, versículo 22, ele começa a perguntar:
Será que vocês não têm casas onde podem comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? Que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? Nisto certamente não posso elogiá-los. Então Paulo, ele confronta ousadamente os chefes de família prósperos, aqueles que tinham condições, como quem diz, vai encher o bucho em casa. Aqui não é para isso. Se vocês não têm amor e consideração aos mais pobres, não deveriam nem assistir essa celebração. Quem dirá participar dela? Quando estamos aqui, nós somos todos iguais. Nós somos membros do mesmo corpo, membros da igreja de Deus. Jesus é o cabeça desse corpo. Ele ama e aprecia cada membro. Nenhuma parte do corpo tem direito de desconsiderar a outra parte. E no versículo 23 e 24 ele continua dizendo: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. E aqui nós temos mais uma dessas que podemos chamar polêmicas. Porque, como assim o pão é o corpo de Cristo? Muitas pessoas questionam, há muitos debates teológicos acerca dessa questão. O pão se transforma na carne, ou Cristo vem sobre o pão, é algo místico. Como que explicar isso que acontece? E nessa questão, como em algumas outras também, eu fico com Calvino, porque eu acredito que ele não desconsidera a presença de Deus, a presença de Jesus na ceia. Tem um quê de mistério, e eu acho que o bom teólogo ele precisa também respeitar os mistérios bíblicos, né? Os mistérios são mistérios. Há essa importância, porque às vezes a gente tem a tendência, né, de querer. Eu estava vendo um irmão pregando, e aí ele estava falando, não, na verdade ele estava contando que ele escreveu um livro sobre Sansão, e ele fala muito sobre narrativas, porque a Bíblia, ela é cheia de histórias, ela é cheia de narrativas, só que parece que a teologia, em algum momento, ela faz com que pessoas comecem a desconsiderar as histórias. Por isso que muitos reformados, eles preferem pregar nas cartas de Paulo, por exemplo, porque é cheio de teologia. Mas aí, aí ele estava até contando a história de Sansão, falando sobre Sansão e tal, e aí tem uma parte lá que ele usa um mel. Aí teve um irmão que chegou para ele no final, aí falou assim: pastor, mas qual o significado daquele mel? Aí ele falou: é mel. Sansão, ele era um cara que ele vivia para desfrutar de prazer. Se algo era belo aos olhos dele, ele queria desfrutar daquilo. E aí por isso que ele pegou o mel lá. Então assim, mel era o mel. Só que em alguns meios você começa a perceber que as pessoas querem dar um significado por trás para tudo. Qualquer palavrinha, não, porque isso significa que conecta com e que não sei. Cara, às vezes é só um jumento falante. Conseguem perceber como a nossa própria mente, né, e o nosso próprio desenvolvimento parece que vai nos conduzindo para esse caminho de começar a desprezar histórias. A Bíblia é cheia de histórias. E as histórias são histórias. E podemos desfrutar delas. E se apegar aos detalhes, mas não em querer resolver
ou fazer mistério aquilo que nem é mistério, né? Tem coisa que... Acho que isso é ainda pior, né? Porque o mistério está lá, e tudo bem, gente. A gente tem essa coisa de, mas eu quero saber o que está por trás disso. Tá bom. Você quer saber o que Paulo viu lá no terceiro céu, e beleza. Eu não sei nem por que ele falou aquilo, para deixar a gente mais instigado, parece, mas tudo bem. Ele falou, cara, eu não posso falar e tal, mas, valeu, Paulo, eu sou curiosão. Agora eu vou ficar aqui querendo saber, vou ter que esperar a eternidade para você me contar o que aconteceu. Nós temos isso, esses somos nós, tudo bem. Mas, gente, tem coisa que está claro e a gente não precisa ficar tentando encontrar significados por trás daquilo que Deus só quis falar assim, é isso aqui. Eu criei o mundo em 6 dias e tirei o 7º para descansar. Esses dias tinham quantas horas? Cara, Deus não falou. É de 24 horas, é de... Cara, Deus só não falou. E tá tudo bem. Um dia talvez a gente entenda. Mas hoje a gente precisa se contentar, contentamento. É para isso que existe a fé. Sabe? É para você se contentar com o que Deus revelou e se apegar àquilo. Caramba, eu nem entendo tudo, mas se Deus falou isso aqui, eu acredito e eu me contento com isso. Eu sigo a palavra. Abraão, ele estava indo para a cidade que... Cara, imagina a cabeça de Abraão, pô. Não, uma cidade que... Ele estava indo para uma terra, mas ao mesmo tempo sabia que era algo futuro e que ele não alcançou a promessa na vida dele ainda. Abraão ainda está aguardando. Abraão ainda tem essa expectativa no coração dele. Nesse momento que o céu vai descer para a terra e todos habitaremos eternamente. Todos aqueles que é chamado de filhos de Abraão estarão com ele. E ele vai poder falar assim, a promessa se cumpriu. Mas até que chegue esse momento, ele só peregrinou. Ele só foi. Eu só vou. Deus falou. Eu só estou indo. E eu estou seguindo e confiando porque eu tenho uma palavra. Então é sobre isso, sabe? É você se contentar com aquilo que Deus disse e não querer ficar inventando a roda. Né? Eu saí completamente do que eu estava falando, mas... um parênteses. Um mistério. Então, Jesus, ele diz voltando aqui para a questão da ceia, que o seu corpo ele seria entregue por todas as pessoas que crescem em Cristo e que na comunhão participam do pão. Jesus indicou que ele morreria em lugar delas, e é isso que nós precisamos nos lembrar ao ceiar, quando tomamos parte do pão. O pão que o crente come é um sinal daquele corpo glorificado que está agora no céu. Por meio do Espírito Santo, participantes do pão são reunidos pela fé em uma comunhão com Cristo e sentem a sagrada presença e o poder dele. Como, Léo? Jesus misteriosamente está presente na ceia através dos elementos e precisamos respeitar esse ar de mistério também. Porém, cremos nas suas afirmações. Porque ele diz, este é o meu corpo, esse é o meu sangue. Tá bom, Jesus, esse é o seu corpo e esse é o seu sangue. E eu como em memória, e eu celebro e eu bebo do vinho, porque eu sei que nós temos uma aliança eterna. E isso aqui é o seu sangue, Jesus. E o Senhor está presente, eu estou na sua mesa. Cara, como isso acontece? Não, eu só creio, porque Ele falou. E eu me apego nisso. Então, eu entendo que isso é um meio de graça. E cada celebração, cada oportunidade de celebrar a ceia é uma oportunidade de sentar à mesa com Cristo. É uma oportunidade
capacidade de olhar para trás para a sua entrega, de olhar para dentro de mim e fazer uma autoanálise, de olhar para frente na expectativa de que um dia eu estarei com Ele nessa mesa e de olhar para os meus irmãos que estarão juntos também. Que celebração maravilhosa, que meio de graça maravilhoso para nos fazer lembrar, mês após mês, a gente senta na mesa e a gente come, a gente bebe e a gente celebra, porque um dia esse homem veio, ele morreu, ele se entregou por nós e por isso hoje nós podemos nos achegar a ele e nós podemos ter uma família e nós fomos conectados espiritualmente e um dia nós viveremos juntos para sempre e desfrutaremos dessa comunhão eternamente. E isso vai ser inaugurado com um banquete, com uma mesa, a ceia do Senhor. Então, é algo que a gente olha para trás e para frente. Uau, foi maravilhoso, Jesus, mas vai ser ainda melhor. Cara, se a gente ceiar todo mês com esse coração, vai ser sempre um tempo incrível, sabendo que é um meio de graça e Ele nos abençoa nesses momentos. Por isso que Paulo está tão preocupado com aquela igreja, porque ele está dizendo assim, quando vocês se reúnem para pior, quando na verdade é uma reunião que é sempre para melhor. A ceia é um momento em que nós somos cheios de graça, de amor. A presença de Deus está conosco nesse momento. Jesus está presente na ceia e nós somos abençoados. Ceia é momento de cura, ceia é momento de perdão, ceia é momento de arrependimento, ceia é momento de derramar dons sobre a igreja, ceia é momento de crescimento, de revelação. É um meio de graça. Deus nos abençoa nessas oportunidades. Olha como é importante a ceia do Senhor. Que sacramento maravilhoso Deus deixou para que nós, reunião após reunião, seja lá qual a frequência praticada na comunidade, mas que nesses momentos a gente estaria lembrando daquilo que Ele ordenou e seríamos abençoados. Isso é maravilhoso, irmãos. Pode servir a ceia logo, por favor. Versículo 25, do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem em memória de mim. Então, Jesus está dizendo, sempre que vocês observarem a ceia do Senhor, vocês precisam lembrar que eu me ofereci por vocês. Eu me ofereci em favor de vocês. Temos uma aliança inquebrável e esse cálice precisa fazer com que vocês se lembrem do meu sangue, sangue que foi derramado por vocês, então bebam. É isso que ele está dizendo, a cada ceia, a cada celebração, bebam do meu sangue porque eu derramei por vocês. E lembre-se sempre disso. E lembrar que Jesus derramou o sangue dele por nós, gente. Eu não posso nem entrar nesses méritos porque senão eu vou longe. É simplesmente incrível, porque é o próprio Deus. Imaginem. Às vezes a gente compra algo terreno e material que custa um alto preço. E aí já viu, né? Vou citar um exemplo aqui. Bem fútil, mas que talvez represente bem. Eu tenho um tablet, um iPad, e todo mundo sabe que não é tão barato assim. E eu uso ele para estudar. Cara, ele me ajuda muito no meu trabalho. Em vários momentos, é uma ferramenta e tanta. E aí o meu querido e amadíssimo filho ali, ele estava brincando com o iPad, e ele deixa o iPad cair no chão e simplesmente a tela quebra. E aí o pai fica como? Incomodado. Gente, se fosse uma caneta, cara, caiu uma caneta, quebrou a caneta. Mas o iPad, pô, quebrou a tela do iPad. Por quê?
Porque eu paguei um preço maior por aquilo ali. Deus entregou o filho dele por nós, cara. Pode alguém fazer algum mal contra nós? Ele olha para nós de uma forma muito maior do que eu olho para um iPad, pô. E ele fala assim, cara, meu filho morreu por essa pessoa. O sangue do meu filho foi derramado por essa pessoa. Jesus, ele pode olhar para nós e falar assim, cara, eu dei o meu sangue, eu dei a minha vida por você. Você acha que eu posso te abandonar um segundo que seja? Você acha que eu deixarei de ser cuidadoso com você um segundo da sua vida? Não tem como. O amor de Deus é absurdo. O preço foi muito alto. Lembra quando eu falei na quinta-feira? Cara, eu dou a minha vida, mas a vida do meu filho, cara. Aí Deus olha para nós e fala, pois é, eu dei a vida do meu filho por vocês. Deixaria eu mesmo vocês passar por algum tipo de situação que não fosse para o benefício de vocês? Quando Deus fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, é verdade. É verdade. Então que você possa, nesse momento em que nós pararmos para celebrar, agradecer a Deus por tudo que você viveu até hoje. Porque Ele está cuidando de você. Ele nos ama. E eu sei que não dá para compreender isso com a profundidade que a gente gostaria. Mas na nossa miséria, Senhor, obrigado pela sua misericórdia. Porque eu não deveria estar aqui. Eu não fiz nada para merecer estar aqui. Eu não era um bom filho que ele olhou e falou assim, você é bonzinho, então eu vou te colocar num lugar. Nenhum de nós éramos. Mas ele nos atraiu com seus olhos de amor. E aí, ao comer do pão e beber do cálice, nós proclamamos a morte do Senhor. Versículo 26. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Então fazemos isso para lembrar da sua morte. E há muito mais na ceia do Senhor do que uma lembrança da sua morte. Como já temos falado, a ceia do Senhor também celebramos a redenção, a ressurreição, a ascensão e a sua promessa de estar com seu povo para sempre quando voltar no futuro. Então é uma ocasião para refletir, se alegrar e agradecer. Refletir, se alegrar e agradecer. É isso que nós faremos. E aí, na sequência, veremos que a ceia não é só um ritual onde recitamos as palavras de Jesus, mas também é um ritual de examinação da vida espiritual e social. Só podemos ir à mesa do Senhor se tivermos a certeza que não seremos condenados, ou seja, se estivermos verdadeiramente arrependidos do nosso pecado. Celebrar a Santa Comunhão pede alegria e felicidade, mas nunca superficialidade e descuido. Alegria e felicidade, mas sem descuido, sem superficialidade. Versículo 27. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Então, uma tradução literal desse versículo é que participar da ceia indignamente é ser culpado de ter matado Jesus. Participar da ceia indignamente é ser culpado de ter matado Jesus. Comer do pão e beber do cálice sem observar a santidade de Cristo é pecado contra Ele. Se não é convertido, está se enganando, está trazendo condenação sobre si mesmo. Você não morreu com Cristo, mas quer dizer que morreu celebrando com o povo dele.
isso é um problema e muito grave. E aí você pode me dizer, tá, Léo, mas quem é digno? E aí eu queria usar mais uma frase aqui de Calvino, que ele fala assim: a nossa dignidade é a consciência da nossa indignidade. Nós só podemos entender isso profundamente pelo Espírito de Deus. Eu não mereço. Eu não merecia. Mas Ele se entregou por mim. E aí eu me aproprio do sacrifício de Cristo. E aí eu participo por causa dele. Não pelos meus méritos. Então reconhecer a minha indignidade é o que de certa forma me dá dignidade. Porque é pelo que Cristo fez e não pelos meus méritos. Então, você participa da ceia porque você compreende e valoriza o que Cristo fez por você. Valoriza como, Léo? Amando a Cristo verdadeiramente. E como eu sei que eu amo a Cristo verdadeiramente? Se você obedece aos mandamentos dele. Se você vive em conformidade com o Evangelho. João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Esse está habilitado a sentar na mesa. E aí, como é que está a sua vida com Deus? Versículo 28, que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Então, todos, sem distinção, devem examinar a si mesmo. Como está a sua relação com o Senhor e com o próximo? Se está em falta, arrependa-se primeiro. Você vai se aproximar de uma mesa que simboliza a santidade do Senhor e a sua presença sagrada. Uma mesa que não tolera descrença e desobediência. E eu sempre falo sobre isso e eu acho importante lembrar. Todas as falas do apóstolo não é uma fala querendo afastar as pessoas desse momento. Pelo contrário, é para aproximar. Não é uma exclusão. É um chamado a participe, mas participe da forma correta. Não é para fugir, não é para ser, eu não vou ceiar não. Não, é se arrepende e ceia. Você não é cristão? Você não nasceu de novo? Mas eu... Pede perdão e ceia. Se arrepende e ceia, se reconcilie e ceia. Então, é um chamado para ceiar. Não ceiar revela outros problemas. Porque se você tem a oportunidade de se arrepender e não se arrepende, onde está o Espírito? Que orgulho é esse que o Espírito Santo não consegue quebrar na sua vida? Então aí tem um problema muito pior. E realmente nesse caso não tem que ceiar mesmo. Então é sobre isso. Por quê? Se ceia, é pior. E a gente vai ver isso na sequência. Pois quem bebe... versículo 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então o versículo 28 diz que cada um tem que examinar a si mesmo, um autoexame. O 29 diz que temos que discernir o corpo. Que corpo? De Cristo. Como que está a saúde da igreja? É uma verdade que está sendo celebrado aqui? Como está o meu relacionamento com os irmãos? E aí, se você está em plena harmonia com a sua igreja local, você está habilitado a participar desse momento, porque você está dizendo que está tudo bem. Eu tenho paz com Deus. Eu estou obedecendo aos seus mandamentos. Eu estou fazendo a sua vontade. Então, comer e beber sem discernir o corpo é como tomar um remédio que você é alérgico. Alguém é alérgico aqui a alguma medicação? Alguma medicação? Se você tomar, acontece o quê? Pode morrer. Conseguem entender? Tomar a ceia de modo indigno é como tomar uma medicação que você tem alergia. Você pode morrer. É isso que a palavra diz. Você pode morrer. Versículo 30. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Dormir não é dormir sonequinha não, tá, gente? É morrer.
Muitos membros estavam indispostos, outros doentes e ainda outros haviam morrido. Paulo, ele está discernindo que as notícias que ele recebia a respeito da saúde de muitos irmãos ali daquela comunidade estava relacionada à observância inapropriada da ceia do Senhor. Isso significa que toda doença no meio do povo de Deus provém dessa negligência? Não. Mas muitas podem sim ser provenientes de uma má administração da ceia por parte da membresia. Tem gente se envenenando. Ninguém toma chumbinho a não ser que queira se matar. Mas tem gente que toma ceia mesmo estando todo errado. Numa vida impiedosa, sem liberar perdão, odiando pessoas, sem um compromisso com a santidade. São atitudes que talvez ali vai revelar que a pessoa nem acredita no poder de Deus. E o problema é que a doença ela não é só para a pessoa, não, é para o corpo, né? Se somos membros do mesmo corpo e eu estou doente, outros membros ficam doentes também. Podem adoecer também. E aí o versículo 31, porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Se realizássemos um autoexame com honestidade, não estaria recebendo o julgamento de Deus. O julgamento de Deus é uma forma de chamar a nossa atenção. Deus, ele quer que as pessoas se arrependam e mudem de atitude. Não é um julgamento simplesmente, como se fosse um mal sendo realizado para aquela pessoa. Não, muito pelo contrário. É para despertar mesmo. Cara, tem um monte de gente ficando doente, tem gente morrendo. Isso não pode continuar, isso tem que parar. É exatamente isso que Deus faz. Versículo 32. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então não é um castigo de Deus, mas é uma disciplina. Castigo, a punição, foi para Cristo. Ele sofreu o peso. Ele foi punido, ele foi castigado. É o que a palavra diz. Ele foi moído. Deus castigou o seu filho por nós. Então Deus não vai nos punir. Ele vai nos disciplinar. Para que não sejamos condenados com o mundo. Deus é um pastor que não perde ovelha. Não tem essa história de, perder salvação. Não perde, pô. O meu Deus não. O Deus que me salvou é poderoso para me sustentar até o final. Se fosse eu o responsável da minha salvação, aí ia dar ruim. Mas quem me salvou foi Deus. Ele não vai me perder. E se você foi salvo, Ele não vai te perder. Ele deixa as 99, vai lá e pega e não vai sair. E vai perseverar até o fim. É a perseverança dos santos. É assim que Deus salva. Jesus morreu por nós, Ele pagou o preço. Deus só quer de nós arrependimento. Para que possamos desfrutar desse perdão. Da sua graça, da sua misericórdia, do seu amor. Essa é a nossa parte. Ele já fez tudo, agora ele fala, cara, só se arrepende, só chora aí. Só desfruta de tudo que... Cara, tá aqui, ó, misericórdia, amor, graça, tá tudo aqui para você. Só desfruta disso. A nossa parte é só desfrutar, cara. Chorar de arrependimento é maravilhoso. Deus não aguenta quando Ele vê alguém quebrantado, alguém contrito ali, sabe? Tipo assim, Senhor, eu não quero mais isso para a minha vida. Nossa,
como isso atrai a presença de Deus para perto de nós, pô. E Ele derrama graça, e ele nos cura, Ele nos lava, Ele nos purifica do pecado. Foi um preço alto, então Ele não vai nos deixar, sabe, no lamaçal, Ele não vai nos deixar nesse lugar. Não é esse o propósito de Deus para as nossas vidas. Então, o que nós precisamos fazer? Nos apropriar. Deus só está falando assim, vem, desfruta, meu filho. Sai dessa lama, tem uma banheira aqui, ó, maravilhosa para você entrar e se lavar, e você vai sair limpinho, e eu vou cuidar de você. Ele só quer que você descanse nessas verdades, pô. Para de ficar sofrendo. Então, as aflições, muitas vezes, as aflições que nós sofremos, gente, são instrumentos de Deus para nos levar para mais perto dele. 1 Pedro 4, 17 ao 19 fala assim: porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, que será do ímpio e do pecador? Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, entreguem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Então, o Senhor corrige a quem ama, para o seu próprio bem. Filhos são disciplinados para o seu próprio bem. É assim que nós fazemos com os nossos filhos. É assim que Deus faz conosco. Então, versículo 33, assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. Tem que ter bons modos à mesa. Não é assim que nossos pais nos ensinam? Tem casa que não pode comer sem camisa. Tem casa que não pode comer de boné. Tem casa que, antes de comer, tem que todo mundo dar a mão e orar. Tem casa que quem ora é o que dá a primeira garfada. Opa, você vai orar. Então, essa mesa que nós vamos participar é a mesa do Senhor. E precisamos ter bons modos. Obedecer a sua palavra. Estar habilitados para comer. Habilitados para comer e beber. Na mesa do Senhor também tem suas regras. Entenda, gente. Não é uma regra para privilegiar atrasado, né? Que fala, tem que esperar um pelo outro. Mas é para segurar a onda dos apressados. Do cheio de fome, como diz o Mateus. É um chamado para amar de verdade. Sabe aquela espera ali, nem que seja 5 minutinhos, 10 minutinhos, que você fala assim, não, pô, o irmão está acabando de fazer um negócio ali, ele já vai sentar e vai comer com a gente. Porque a gente quer comer junto. Não vou comer primeiro, vou esperar o meu irmão. Pô, meu pai só conseguia almoçar. Cara, se passasse de meio-dia, já era um problema. Hoje em dia, às vezes, a gente chega lá 2 horas da tarde e ele está esperando a gente para almoçar, pô. Adriano já testemunhou, né? Momentos de começo da caminhada, né? O bico ia onde, Adriano? Mas aí Deus vai trabalhando, ó. Deus vai trabalhando. Aí hoje em dia a gente chega e fala assim, pô, não almoçou ainda não? Ele, não, esperando vocês. Eu falei, caraca. Meu amigo, só o Senhor. Então é isso, gente. A ceia, ela é um momento que nós precisamos amar uns aos outros. É um alimento para nos unir e nos nutrir espiritualmente falando, né? A ceia nos nutre espiritualmente. O Senhor nos aperfeiçoa no amor, com graça, sabe? Com desejo por unidade. Por isso que ele vai falar na sequência, no versículo 34, para encerrar. Se alguém tem fome, que coma em casa, a fim de que vocês não se reúnam para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for aí. Então, a ceia, ela não é para satisfazer a nossa fome física, mas sim o nosso desejo espiritual de comunhão com Cristo
e o seu povo. A ceia do Senhor é o elo entre as duas vindas de Cristo. Antes de morrer e ressuscitar e subir aos céus, Jesus fez o quê? Ele ceiou com os seus discípulos. E quando Jesus voltar, ele vai ceiar com os seus discípulos. Então a ceia é esse elo que une as duas vindas de Cristo. E, por fim, uma pergunta. Afinal, quem pode se sentar à mesa do Senhor? E aí tem um teólogo alemão chamado Zacarias Ursinus, que ele formula uma resposta bíblica e objetiva. Ele diz assim: aqueles que estão descontentes consigo mesmos, olha quem pode ceiar, gente. Aqueles que estão descontentes consigo mesmos por causa de seus pecados, mas que confiam, contudo, que seus pecados estão perdoados e que sua fraqueza continuada está coberta pelo sofrimento e morte de Cristo, e que também desejam mais e mais fortalecer sua fé e levar uma vida melhor. E aí ele finaliza: hipócritas e aqueles que não são arrependidos, entretanto, comem e bebem juízo sobre si. Amém? Então, se você se arrependeu dos seus pecados e deseja viver uma vida conforme a vontade de Deus, essa mesa é para você. Você está convidado ao banquete da graça. Amém?